Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas a sextas-feiras às 21h30. É um fato do dia, alguma coisa que pode ter ficado sem análise que a gente gostaria de ter dado na Fórum ou no programa Fórum 11h30, a gente traz para cá. E a manchete de hoje é o seguinte: advogados e intelectuais entram com pedido de interdição do presidente Bolsonaro, interditá-lo civilmente no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é um processo de impeachment na Câmara, mas é buscar, pelos atos praticados por eles nos últimos tempos, a sua interdição, baseado de que ele não tem responsabilidade civil para ocupar a presidência da República. Eu vou falar um pouco disso e vou falar também sobre a viagem que o Bolsonaro fez a Alagoas para inaugurar uma obra que, segundo o Renan Calheiros, já havia sido inaugurada. E aí tem ele pedindo a Deus, ele já está sentindo a água bater no bumbum branco dele, e agora está pedindo a Deus para poder terminar o mandato, e ainda fica ali se vitimizando, dizendo que ele ganhou o mandato por obra divina, já que era para ter morrido na facada, tentando fazer a nível de demagogia mais barata possível, pegando criança, jogando para cima, melando a molecadinha, enfim, bolsonarice. E antes de começar a falar disso, eu queria pedir a vocês que, se gostarem do nosso vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui, também o comentário, se possível, se tornarem membros. Quem está assistindo pela Fórum, eu acho que tem muita programação, tem um canal só do Fala Rovai, onde eu coloco só os vídeos da minha programação e às vezes faço alguma transmissãozinha, alguma coisa assim. Então ali você só recebe a notificação do Fala Rovai e dá para você ver talvez com mais tranquilidade. Vamos lá, eu vou ler aqui um pouco da ação para vocês. Primeiro, os autores, porque não são qualquer autores. O autor principal é o Alfredo Atier Júnior, que é titular da cadeira Santiago Dantas e presidente da Academia Paulista de Direito, doutor em filosofia pela USP, é o principal autor, mas junto com ele assina o professor Renato Janine Ribeiro, que é professor titular de ética da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP também, o Roberto Romano, que é professor titular de ética e filosofia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, o José Geraldo de Souza Júnior, que é jurista, professor de direito e ex-reitor da UNB, o Pedro Dalari, que era jurista também, professor titular de Direito Internacional da PUC São Paulo, o Alberto Zacarias Toron, que é o presidente da segunda Câmara do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e o Fábio Roberto Gaspar, advogado, presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo. Vejam, a gente não está falando assim, ele é uns maluquinhos, advogado aí de porta de cadeia, com todo respeito aos advogados de porta de cadeia, né, que estão entrando com ação. Não, entrando com ação são pessoas reconhecidas no mundo jurídico e no mundo intelectual na área de filosofia e ética, né, como o Renato Janine e o Roberto Romano. O objeto da ação é o reconhecimento da incapacidade civil de exercer os cargos e assunções atinentes à presidência da República. Essa ação vai correr no Supremo Tribunal Federal. E aí eles fazem um sumário da ação, um resumo do que almeja, dos fundamentos jurídicos da demanda, da legitimidade para agir, dos acontecimentos, eles vão listando os acontecimentos que corporificam a incapacidade do Jair Bolsonaro, da ausência de empatia e de sentimento de humanidade dele, da caracterização da incapacidade, etc., para que os ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal possam votar a incapacidade do Bolsonaro. É, evidentemente, uma ação jurídica, então, com componentes políticos, mas que coloca mais uma azeitona da empadinha das pressões que o Bolsonaro está sofrendo. E hoje foi dia de audiência com o gerente geral da Pfizer, né, que foi falar sobre as reuniões que manteve com a presidência da República, ou seja, com interlocutores da presidência,
com o caso com o Fábio Van Garten, que estava junto com o Carluxo, que ele tinha dito que o Carlos Bolsonaro não havia participado da reunião, mentiu na comissão ontem, hoje foi desmentido pelo representante da Pfizer, também desmentiu ele no que diz respeito à quantidade de vacinas que seriam oferecidas, e ele falou sim, que estava vendendo lá em setembro 70 milhões de vacinas que seriam distribuídas ao longo do final do ano e no começo desse ano, já teria se vacinado muita gente. O governo só foi retomar negociações em março desse ano, esperou de setembro a março, aí aproximadamente 6 meses, para aí poder fechar um contrato pagando mais com a empresa, no caso a Pfizer. Então, essas coisas começam a construir um cerco de fogo, né, que vão deixando o Bolsonaro acantonado. Ele não é um jacaré sem dentes completamente, mas ele está perdendo dentição, sim. Ele está ficando mais fraco do que já foi. E aí, o que ele faz? Ele, engraçadamente, ele vai para a rua nessas horas e tenta ser o Lula. Aí ele vai para o Nordeste, ele escolhe o Nordeste. E foi lá e foi vaiado, teve uma manifestação que a gente já mostrou para vocês no Fórum 11h30, com pneus queimando, etc. Mas ele fez um discurso. E, curiosamente, como Freud explica, ele começa o discurso dele falando do quê? Do quê? Do medo de perder o mandato. Vamos assistir. Eu só peço a Deus uma coisa, que nos dê força, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios e concluir o nosso mandato, de modo que possamos dizer lá na frente que fizemos o melhor de nós. Vocês merecem, vocês são realmente homens e mulheres que sofrem com a seca do Nordeste, mas isso aos poucos está sendo ficado para trás. Muito obrigado a todos vocês e até uma nova inauguração, se Deus quiser. Não sei se vocês repararam, ele fica o tempo todo com a mãozinha aqui no ombro do Ayrton Lira. E ele começou essa fala muito rápida, tudo muito curto, pouca gente, eles não mostram em nenhum momento a multidão que estaria assistindo ele. Era uns gato pingado reunido ali pelo Lira, que é o presidente da Câmara, e é de Alagoas, juntou uma galerinha dele. Lá, de onde você é? Vereador de não sei o quê. Você só via que tinha política, ele conseguiu ouvir. Então ele falou assim: você, quem é de não sei aonde? Ah, olha, você é de não sei onde, vereador fulano de tal. Conhecia todo mundo. O Lira conhecia todo mundo. E ele fica ali porque ele está se apoiando no Lira. Está cada vez mais claro que o Bolsonaro hoje tem o Lira, né, para segurar a onda, para interditar a possibilidade de um processo de impeachment. Então, esse pedido dos advogados aqui e dos intelectuais, liderados pelo Atila, é uma notícia boa, porque retira da Câmara, joga para o Supremo, e se a coisa apertar e as denúncias se avolumarem, isso pode vir a ser usado, sim, lá na frente, como uma rota de fuga do Bolsonaro e das suas maluquices. E, evidentemente, temos que fazer um cálculo político. Isso pode vir a interessar a uma parte das elites. Uma parte das elites brasileiras sabe, se o Bolsonaro continuar presidente, ele vai ser a pessoa que vai para o segundo turno contra o Lula. O Lula está no segundo turno e o Bolsonaro vai com ele. E aí eles sabem que vão ter que apoiar o Lula ou vão ter que apoiar o Bolsonaro. Provavelmente vão ter que engolir o sapo barbudo. Essa elite pode vir em algum momento se agarrar num pedido como esse de interdição que está indo para o Supremo se o Lira matar no peito. Então, o que está claro para mim é que essa pesquisa do Datafolha fez o Bolsonaro entrar em pânico. Ele já está admitindo que pode não terminar o mandato, né? Por outro lado, começou a xingar o Lula, falou 9 dedos, coisas do gênero. Então, sentiu, como diria assim, sentiu, Galvão. Sentiu. Bolsonaro sentiu, e a partir de um cara que se achava na sua grandeza da masculinidade tóxica, se achava o machão de todo o país, o mais forte, o atleta e tal, e que está vendo o Lulinha chegar junto, matar no peito, sair jogando e falando: agora é comigo, meu irmão. Bom, vamos torcer para que esse pedido avance e que a gente consiga, porque assim, mas será que o Rovai não seria melhor disputar com o Bolsonaro no segundo turno? Eleitoralmente, talvez sim, né? Para o país, talvez, certamente não. O país estaria destroçado com o Bolsonaro ainda fazendo mais um ministro do Supremo, dinamitando várias empresas públicas, vendendo a troco de banana. Por quê?
porque ele precisa entregar alguma coisa para o capital financeiro, para os setores do mercado, e ele vai entregar o que ele tem, que é patrimônio público nacional. Então, a gente vai pegar uma situação muito pior. Tem ainda 1 ano e meio de governo, a coisa não é tão simples. Queridas e queridos, Fala Rovai de hoje é isso. Beijos a todas, beijos a todos. Amanhã a gente está aqui de novo. Até.